você liga a ideia de diversidade à ideia de equidade e de inclusão. Né? Equidade é para reconhecer que nós somos diferentes, então eu preciso fazer ajustes, porque só a igualdade não dá conta. Olá, eu sou Paula Colese, estamos em mais um episódio do Trabalho em Foco, neste agora o 5º episódio, e eu tenho a honra de receber aqui Lincoln Tavares de Mello, meu amigo. O Lincoln é jornalista, pós-graduado em Direitos Humanos, é pai da Maria Lídia, de 9 anos, que ele estava me falando agora, é professor convidado do MBA em Gestão de Pessoas e Lideranças do HCOR Academy, onde ele aborda temáticas como política, legislação e práticas inclusivas ligadas à gestão da diversidade, equidade e inclusão. É membro do coletivo Paternando, do Fórum Paulistano de Masculinidades, da Rede Brasileira de Masculinidades e membro da ONG BSGI, uma instituição filiada à ONU que atua pela paz, cultura e educação. Seja muito bem-vindo ao nosso 5º episódio. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar retomando a nossa conversa pessoalmente e bastante ansioso com bastante expectativa para essa nossa conversa de hoje. Não, a gente já fez praticamente 3 videocasts antes de entrar aqui, porque o papo é tão bom, né, Lincoln? Toda vez que a gente se fala, começa a conversar. Bom, vou começar como temos feito em todos os episódios. Lincoln, me explica o que você faz. Vamos lá. Eu sou jornalista de formação, o que me levou há quase 20 anos trabalhar na primeira Secretaria de Pessoas com Deficiência, que foi criada aqui na Prefeitura de São Paulo. Então eu me formei em jornalismo para trabalhar na assessoria de imprensa. E essa minha inserção nesse mundo da inclusão socioeconômica, né, de pessoas com deficiência especificamente, me fez enveredar por esse caminho de me reconhecer como um educador. Então eu digo que eu sou um educador que trabalha com diversidade, equidade e inclusão e que foi levado para essa área pela minha atuação como jornalista. Então eu me descobri, eu não planejei ser um educador, um mentor de diversidade. Eu me descobri nessa área, atuando nessa área como assessor de imprensa, e aí as coisas foram encaminhando para isso e já está indo para 20 anos trabalhando. Então, eu sou um educador que trabalha com diversidade, equidade e inclusão no mundo corporativo. Tá. E aí me explica, a gente estava discutindo, você faz consultoria ou mentoria ou faz os dois? Boa pergunta. Eu trabalhei alguns anos em consultoria, né? Eu trabalhei, como eu disse, muitos anos na Secretaria de Pessoas com Deficiência, teve um hiatozinho ali, e aí eu fui para uma consultoria pequena de diversidade, e por lá fiquei muitos anos, né? Num trabalho específico o status de consultoria. E aí eu saí de lá, já está indo para 4 anos, e nesse período que eu resolvi trabalhar por conta, eu saí de lá com esse status ou essa ideia de um consultor de diversidade. E aí foi interessante que uma cliente minha, vendo a minha atuação, vendo a maneira como eu atuava, ela disse: olha, eu acho que você deveria investir em se colocar como um mentor de diversidade, porque o papel que você faz é um papel de curadoria. É um papel de... não que seja mais ou menos, mas é um pouco diferente da ideia de consultoria, que é ir na empresa, via de regra, né, muito superficialmente, identificar problemas e propor soluções. O mentor, eu me vejo como um mentor de diversidade por essa característica do meu perfil de querer estar perto, de querer atuar junto e de ser um curador de conteúdo. Tem um livro do Cortella que eu gosto muito, que chama A Era da Curadoria, que ele fala de você oferecer, você emprestar a sua experiência, emprestar a sua jornada profissional para criar atalhos para o cliente. E isso é uma coisa, a curadoria está muito ligada a cuidar, né? A ideia de cuidar. É onde eu me identifico muito. Eu quero estar próximo, quero atuar próximo. Então, eu acho que essa dica que essa minha cliente lá do Sul me deu foi muito valiosa, porque me colocar como mentor
É um pouco desafiador, porque você tem que ter um know-how para isso, você tem que estudar, você tem que se aprimorar sempre. E tomar muito cuidado, não um mentor no sentido superior, né? Eu me coloco como um educador, mas que faz esse trabalho de mentoria, que é de criar atalhos, estar próximo do cliente. Eu empresto a minha atuação como mentor de diversidade para estar dentro da empresa com o cliente. Mais ou menos isso. Resumindo, você acaba treinando gestores e líderes para que possam trabalhar com essas pautas também. Eu diria que... Não é um treinamento... Por exemplo, você vai lá, chega na empresa, faz um treinamento, mas você, ao longo dessa sua troca, ela vai pegando essa sua experiência e ela vai amadurecendo ao ponto de conseguir trabalhar essas pautas. Eu acho que é legal você trazer isso, porque eu tenho como uma missão, como um propósito, construir junto com o cliente, né? Costurar junto com o cliente, que é um pouco do que eu aprendi ao longo desses anos sobre a atuação de uma educação andragógica, que é a educação para adultos, né? Na andragogia é horizontal, não tem quem sabe mais, quem sabe menos, tem saberes diferentes. Eu gosto de me colocar para o cliente nesse lugar, né? Eu não sei mais do que ele, porque eu sou um mentor de diversidade. Eu preciso aprender com ele também. Então, sim, essa coisa do treinar, eu só acrescentaria que eu também estou me treinando junto com ele. Eu estou junto com ele desenvolvendo. Então, acho que daí que esse meu perfil, ele se encaixou mais no que me dá prazer de fazer, que é construir junto, que é fazer junto. Né? Até porque uma solução, não necessariamente você fez uma empresa, vai funcionar na outra, né? Via de regra, não. Não. E acho que a consultoria, a experiência como consultoria me ensinou isso. Essa coisa da bala de prata, da resposta pronta, faça isso, faça aquilo. Ao longo desses anos eu percebi que muitas vezes quando você já ia levando uma solução para o cliente sem construir com ele, fica uma sensação de o cara está me ensinando como eu tenho que trabalhar. Tem gente que é ok com isso, porque às vezes o entendimento daquele tema é zero e ela está querendo aprender. Mas se a pessoa tem já tem alguma, e sempre tem alguma jornada, alguma coisa já foi feita. Por menor que seja, você vai fazer um trabalho como esse, a pessoa já fez algumas coisas, a empresa já fez. Sim. Quando você se coloca, vamos pegar daqui e continuar juntos, é mais empático, né? Então aí eu sinto que nessa visão andragógica você acaba... É uma coparticipação. Sem dúvida. Com a minha responsabilidade de criar atalhos, né? de nortear, de trazer insights, de conhecer do tema. Sim. Né? Porque ela vai conhecer da empresa e você vai conhecer do tema. Pois e aí juntos vocês vão... Por isso que a solução pronta não serve. Não. Porque eu não conheço a cultura. Eu tenho que me apropriar da cultura minimamente para saber que caminhos do que vai funcionar, o que não vai. Essa coisa do faça isso, vem por aqui, tô com esse... Aquela coisa, né? É um exercício muito grande da minha parte de não chegar com um produto pronto. O mentor, o meu trabalho é muito de construir. Quanto mais o cliente perceber que aquilo é para ele, acho que mais valor tem. Quanto mais ele perceber que eu entendi o que ele precisa, que momento que ele tá, e aí, olha, vamos por esse caminho, fica menos pegado à prateleira e tá aqui o produto, né? Lincoln, o que é diversidade para você? Temos um seminário aí de 3 horas para falar a respeito. Acho que primeiro eu tenho que dizer que diversidade é a essência de nós como seres humanos. Nós somos seres diversos, né? Diversidade é algo que nos caracteriza de maneira mais rica, mais grandiosa como seres humanos. Em essência, todos nós somos diversos, e diversidade, eu costumo dizer nos conteúdos e nas conversas nas empresas, eu aprendi a resumir diversidade como um conjunto de características que nos torna únicos. 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, nenhuma é absolutamente igual à outra. Então, a diversidade é exatamente essa singularidade de cada uma das pessoas. Então, e aí a prática da diversidade, porque não basta só reconhecer a diversidade e nomeá-la. A prática da diversidade é reconhecer essas diferenças e potencializar essas diferenças e acolher essas diferenças, né? Reconhecer que o outro é diferente de mim, embora ele seja da mesma espécie humana, né? É bom ser diferente, é bom ser diverso, né?
O que não pode é ser desigual, né? Sim. A nossa luta, né, da perspectiva de direitos humanos é para não ser desigual. Ser diferente, nós somos, e isso é bom, né? Quando você falou do desigual, logo me veio na cabeça, tem uma imagem que é uma pessoa alta tentando alcançar a maçã, e aí tem uma pessoa mais baixa, mas aí com 2 paletezinhos, e outra com um pallet, mas que todo mundo consiga alcançar. Exatamente. Então, e aí você liga a ideia de diversidade à ideia de equidade e de inclusão. Né? Equidade é para reconhecer que nós somos diferentes, então eu preciso fazer ajustes, porque só a igualdade não dá conta. Lá atrás se falava muito só em diversidade e inclusão, né? A equidade entrou nessa história porque eu parto do meu ponto de partida é a igualdade como um valor fundamental, sobretudo no direito, né? Eu preciso exercitar a igualdade, mas da perspectiva da diversidade, se eu olhar só querendo colocar em prática a igualdade, vamos ter problema. Então aí entra a equidade, né? Que aí essa imagem famosa de oferecer recursos para equilibrar, e aí vem a equidade, para equilibrar o que eu estou buscando oferecer para as pessoas, né? Eu gosto muito do direito do trabalho porque eu acho ele um direito jovem e dinâmico, digamos assim, porque ele sempre tem que estar em evolução, dado que a gente mexe com pessoas, né? Infelizmente, às vezes a legislação demora um pouquinho ou bastante, né, para a gente acabar acomodando essas mudanças na sociedade. Nós tivemos, com relação a esse tema em específico, estamos ainda caminhando a baby steps, né? Mas estamos caminhando. Sim. Primeiro vem o fato, depois vem a legislação, né? Não tem muito como. Hoje em dia a gente tem já a legislação com relação a pessoas com deficiência, que são 2 artigos, assim, é muito louco você falar de todo esse tema numa legislação do trabalho. Lógico, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas sim, dentro da legislação do trabalho a gente tem um artigo na Lei de Previdência que fala a questão de pessoas empresas com mais de 100 trabalhadores, tem que ter a cota. A gente tem hoje a Lei Emprega Mais Mulheres, que mudou a questão da CIPA e trouxe muito a questão da conscientização com relação a temas como violência contra a mulher, diversidade, assédio, dano. A própria Lei Emprega Mais Mulheres, ela é maravilhosa. Para mim, ela é uma das melhores leis, porque, se eu não me engano, no âmbito do direito do trabalho, Lincoln, ela é a primeira que fala parentalidade. Ela não fala maternidade nem paternidade, ela fala parentalidade, que isso por si só já é porque associar o cuidado com a primeira infância à mulher, né, já é um peso que não precisa mais, né? Não cabe mais. Não né? cabe. Não deveria caber. E mais do que isso, Paulo, desculpa te interromper, Imagina. Mas quando você fala de parentalidade, você está falando de figuras parentais. Amplia mais ainda. Você está falando você está saindo desse lugar só de falar de mãe, mas de figuras parentais, que pode ser avô, tio, tia, outras configurações que existem e que muitas vezes a nossa cabeça fica restrita a essa coisa de pensou na questão de filhos, né? Se pensa na questão da mãe maternal. E a figura parental, ela dá outras possibilidades, né? É o primeiro cuidado, né? Quem é responsável pelo cuidado, sim, né? Seria. Sim. E é muito louco, porque a própria Constituição, quando ela fala em cuidados das crianças, ela deixa muito claro que é o cuidado da mãe e do pai. E aí, óbvio, tem esse conflito, mas o mãe e o pai, que eu digo, ela está colocando sempre a unidade familiar como a pessoa responsável pelaquela criança, e não taxar ou falar que é a mulher ou uma pessoa dentro do casal que vai efetivamente cuidar da criança, né? Sim. E aí, complementando, a gente tem agora a lei também da igualdade salarial, que foi uma lei que deu o que falar aí nesse ano, que ainda está em construção. Inclusive o governo lançou um plano com 79 ações, sim, envolvendo também pela primeira vez, provocando sindicatos
Porque se você for puxar no aspecto de diversidade, quantas convenções coletivas nós temos? Primeiro que são muito poucas, segundo que o texto é muito genérico. Promover a igualdade, não simplesmente você não vê uma convenção coletiva com uma atuação um pouco mais forte ou firme, ou obrigação mesmo, trazendo alguma obrigação e não com esse texto mais genérico com relação a essa questão. Mas voltando um pouco a essa questão da quem vai falar sobre diversidade, antes que me xinguem, eu trouxe aqui um homem branco, cis, para falar sobre diversidade, né? Então muitas pessoas já vão eventualmente estranhar ou até criticar essa questão. O que nos leva a falar sobre lugar de fala, né? Me explica um pouco o que é lugar de fala e o quanto que você já recebeu também, às vezes, essa crítica por falar de diversidade, mas ser uma outra pessoa, mas queria o seu olhar a respeito. Legal. Eu acho que, sendo bem honesto, eu não senti esse impacto na minha atuação profissional de ser questionado sobre ser um homem branco, hétero, cisgênero, né? Esse combo de privilégios, né? Mas eu sempre tive o cuidado de olhar para isso e me colocar minimamente ou sempre aberto para discutir sobre isso. Numa atuação profissional, como em todas as outras, você tem requisitos que você tem que cumprir ali para desempenhar bem aquilo que você vai fazer. Isso envolve se aprofundar naquilo que você trabalha, ter um lastro de experiência para você poder compartilhar. Isso tudo é construído. Nem cheguei no lugar de fala ainda, né? E a sua carreira, a sua atuação vai te conduzindo nesse lugar de experiências. Como eu falei, né? Eu me descobri educador. Eu não falei serei, eu me descobri nesse lugar. Quando a gente fala de lugar de fala e da eventual possibilidade de eu ser afrontado sobre isso, eu vejo de maneira muito positiva, porque é a possibilidade que eu tenho, inclusive, de aí sim colocar como uma experiência concreta minha, conversar com muitos homens brancos heterossexuais cisgêneros. De certa forma, isso ser algo que facilita um pouco a conversa. Eu digo muito, Paula, uma coisa que é importante a gente pensar é olhar para o ativismo e para a militância. Tem palavras que né, de tanto ser usadas, elas vão perdendo o sentido ou vão ficando pejorativas, né? Fala em militância, tem gente que já arrepia os cabelos, já quer sair correndo. Mas é preciso dizer que na atuação no mundo corporativo, o que cabe é a atuação como ativista, né? E aí, nessa minha atuação como ativista de direitos humanos e pela questão da diversidade, equidade e inclusão, né, eu preciso reconhecer o meu papel e o meu lugar. E aí a Djamila, né, a Djamila Ribeiro, a intelectual, ela né, naquele livro Lugar de Fala, que eu super recomendo, li há muitos anos, e ele tá sempre ali, tô sempre recorrendo a ele, né? Ela vai falar do lugar de onde se fala, mais do que o lugar de fala. Porque ela vai dizer, em outras palavras, né? Não vou conseguir transmitir aqui com a erudição da Djamila, mas ela vai dizer que o lugar de onde se fala significa que todo mundo tem lugar de fala. Nenhum assunto é restrito a determinados grupos ou pessoas. Eu tenho que compreender o meu protagonismo ou não para falar daquilo. Se eu vou falar sobre... Eu tenho colegas, por exemplo, eu tenho um colega que é um educador, que trabalha, que ele dá um curso de puerpério para homens. Nossa! Que é maravilhoso. Eu imagino. Né? Porque ele traz os homens para uma questão que é muito focada no universo feminino, que é o puerpério. Um monte de homens não sabem nem o que é. Ouve falar, os que entendem um pouco disso vão talvez associar a quarentena, que é o que nossos pais falavam, né? Um período depois da gravidez que a mulher não pode namorar. Muito restritivo você pensar nisso. E aí ele vai ter um curso de puerpério para homens que ele não... Ele vive indiretamente o puerpério com a companheira, eventualmente, dele. Mas o compreender o que é o puerpério para a mulher, fisicamente, biologicamente, psiquicamente, pode contribuir muito para ele falar disso do lugar onde ele está. Ele não tem protagonismo para falar sobre isso, mas do lugar dele de fala,
buscando conhecimento, exercitando a empatia, ele pode falar sobre o tema. Por que não falar de puerpério? Por que eu não posso falar das questões raciais? Não posso falar como protagonista no sentido do racismo racial, né? Como o Gessé Souza fala. Eu não posso falar, por exemplo, de entrar numa loja de departamento e o segurança ficar andando atrás de mim. É uma experiência que eu, como homem branco, não tenho. Mas você fala como um aliado, né? Mas como um aliado e como alguém que observa isso. Respeita. E aumenta muito a minha responsabilidade de estudar, me aprofundar, né? Pesquisar sobre o tema, que é o que eu faço muito. Eu não tenho o lugar de fala como protagonista, mas eu tenho o lugar de fala como educador, como aliado, para buscar fazer parte da conversa. Sim. Entendendo o meu lugar, entendendo o meu papel. Então, eu posso ser um consultor, um mentor de diversidade, equidade e inclusão. É louco isso, né? Porque vamos imaginar que eu fosse um homem trans. Eu sou um homem cisgênero, né? Se eu fosse um homem trans, neste raciocínio de distorção do que é o lugar de fala, eu não poderia falar das questões raciais, por exemplo. Se eu não fosse um homem trans negro, não poderia falar. Então, percebe que ninguém é o combo de todos os marcadores sociais. Não. Né? Claro que para determinados temas, você vai fazer um curso de Libras. O que é indicado? Faça um curso de Libras com um professor surdo. Ou você vai fazer um curso de inglês? Não se indica, às vezes, que é legal você fazer com um nativo da língua? Então, se você tem aí as consultorias especializadas no assunto das pessoas trans, das pessoas negras, das pessoas, né, da comunidade toda LGBTQIAPN+, das pessoas com deficiência, nesse sentido, super recomendo que você procure essas pessoas, porque o lugar de fala delas é de protagonismo, vai trazer experiências que eu não tenho, por isso que eu tenho que correr muito, de buscar, levar muito a sério, com muito respeito. Então, nesse sentido, nunca foi um incômodo para mim, embora na terapia a gente trabalhe um pouco a síndrome de impostor, né? Eu não vou dizer que não, eu sei que é algo que eu não posso abandonar, mas eu tenho clareza do que é o lugar de onde eu falo. Sim. Ninguém tem palanque de exclusividade para ter, não deveria ter. Sim. Né? Então acho que é nesse sentido de que eu não vejo um problema de trabalhar com diversidade, porque todo mundo é diverso. É outra conversa para se ter, né? Eu tenho batido muito a esse respeito, até complementando o que você está falando, que também, quanto mais pessoas falarem a respeito, melhor, né? Vamos combinar? Então. Falar da forma certa, obviamente, com estudo. Sim, e não simplesmente ficar replicando frases que nem um papagaio, né? Que é o caso dos aliados, das aliadas, né? Que é importante, né? Até para romper bolha, né? Porque quando você, no meu caso, por exemplo, muito particularmente, se eu estou abordando isso, eu tenho um papel também de romper com essas bolhas, de conseguir acessar públicos que, pelos seus viés e tal, talvez vão me dar uma atenção maior. Sim. E aí, puxando aí um pouquinho pro lado do direito, né? Nós temos a cota mais conhecida aí, é a questão das pessoas com deficiência, né? 213, né? Você trabalhou mais, ainda trabalha um pouco com relação a essa questão. A gente muitas vezes recebe ações do Ministério Público do Trabalho pedindo que a empresa cumpra a cota, ou saindo um pouco desse lado das pessoas com deficiência, ações mesmo coletivas do Ministério Público do Trabalho também por uma questão de assédio coletivo na empresa, né? Ou questões relacionadas a racismo também. Então, hoje o Ministério Público do Trabalho está muito atuante com relação a esses pontos e temos visto recorrentemente ações onde muitas vezes no âmbito administrativo, às vezes é feito um auto de infração aí com relação a essa questão de cumprimento de cota para pessoas com deficiência, e às vezes a empresa firma um TAC e ela é obrigada aí a cumprir esta determinada cota. Em contrapartida, nós temos também muitas ações que na justiça falando, olha, eu procurei preencher essas cotas e eu não consegui preencher.
E, em contrapartida, nós também temos ações que versam sobre: eu não consigo cumprir essa cota por conta da minha atividade econômica. Então, eu queria escutar um pouco de você diante dessa sua experiência. Primeiro, se você é a favor ou não da cota, tá? E aí, partindo um pouco para esse lado mais jurídico, do quanto é possível fazer o cumprimento independentemente da atividade, ou realmente às vezes é difícil achar determinadas pessoas, ou basta querer. Queria ouvir um pouco sobre a sua experiência prática. Vamos lá. Tudo é contexto, né? A gente precisa minimamente contextualizar. A Lei 8.213 é uma lei de 1991. É uma lei impactada pela nossa Constituição Cidadã de 1988. Então vale dizer que a partir de 1988, todos os estatutos do idoso, da criança, a lei de cotas, são conquistas a partir da Constituição de 88, onde o nosso país passou a viver um novo movimento, um novo momento da sua história, depois de ter vivido uma ditadura de 20 e tantos anos, né? Então, neste contexto, a lei de cotas veio com um movimento que era universal, que a ONU vinha debatendo, que era de acelerar essa inclusão socioeconômica de pessoas com deficiência. E aí se estabeleceu a Lei 8.213. Eu sou favorável às cotas, obviamente que eu sou favorável às cotas, da perspectiva de que ela é uma ação afirmativa. Ela não pode ser estanque, só ela. Criamos a lei de cotas, tudo está resolvido. Basta ver que quando a lei foi criada, demorou quase 10 anos para se fazer um ajuste que era começar a multar as empresas por não cumprir a cota. Você sabe bem disso. Sei. Então, por ano, a gente tem uma jabuticaba na nossa cultura, né? Uma coisa que é só nossa, que é a lei que pega e lei que não pega. Ah, total. A lei de cotas, por ano, foi uma lei que não pegou. Estava lá. Né? Eu acho que a gente precisou de uma atuação do Ministério do Trabalho e começar a perceber o movimento das empresas também para falar, não consegui. Da minha experiência, o que geralmente acontece? Tem uma atuação. Nunca o Ministério Público vai lá e pumba, coloca um ataque para a empresa. Tem todo um rito, né? Ah, sim. Você faz uma visita, levanta os dados, faz uma autuação, dá um tempo, volta lá, faz outra autuação, até chegar, né, eventualmente num ataque, aí diz, você tem X tempo para fazer. E aí, pessoal, TAC é termo de ajuste de conduta, tá? Só para explicar melhor. Apesar de que você tá sendo mais advogado do que eu aqui falando todas as leis, eu tento nada não falar, mas é isso. Demora. Sim, e aí, só que a gente, e aí contexto de novo, né, Paula, porque essa atuação, esse cenário histórico vai nos ajudar a pensar que não dá mais para a empresa virar para o Ministério Público e falar, não consegui porque eu não encontrei. A gente vai chegar na questão da atividade econômica e pensar sobre isso um pouquinho. Via de regra, você tem esse contexto para dizer que ações concretas você fez para cumprir a lei. Você só botou o anúncio e falou, fiquei esperando, não apareceu ninguém. Geralmente, em ação judicial, o que se faz é isso, tá? A gente vai lá, pega, pega as provas que a empresa fez, geralmente anúncio em jornais de grande circulação, anúncio na internet, às vezes até pode chegar a contratar ou não uma determinada empresa de recrutamento e seleção. E muitas vezes não consegue, realmente a gente junta isso no processo e muitas vezes ganha, porque a gente mostra que tá mais difícil. Pois é, e aí você tem que pensar o seguinte, né? O Ministério do Trabalho também está interessado em saber o quanto consistentemente você quer fazer, você quer cumprir com essa lei. E aí ele vai ter uma flexibilidade, eu posso falar de experiência, que ele vai te dar uma certa flexibilidade, você empresa, de você preparar o terreno para isso, tendo métrica, tendo um objetivo claro, em quanto tempo você vai cumprir com isso, que ações você fará, como é que você vai medir essas ações. Você também fazer um exercício de entender, se letrar para o tema, né? Não é só botar vaga no jornal e não conseguir, né? Então, é um conjunto de ações que o Ministério do Trabalho também vai investigar. O quanto você efetivamente cumpriu minimamente com essa promoção de mudança de cultura para a inclusão ser algo efetivo dentro da organização.
E muitas vezes você percebe que a empresa fez o básico. E aí ela fala, não consegui. Aí você vai para a questão da atividade econômica e tal. Obviamente, né, que a gente tem que pensar quais são as restrições. A gente estava conversando há pouco, né? Quais são as restrições que determinada atividade fim colocam para pessoas com deficiência. Depende de que pessoas com deficiência eu estou falando. Isso eu entendo o quanto é complexo falar de pessoas com deficiência nas suas singularidades. Quantas possibilidades existem de pensar pessoas com deficiência? Então, aí a gente estava falando, né, da diferença de CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, e a Classificação Internacional de Funcionalidades, que é o CIF. O CIF. E aí no CIF, que é um avanço a partir dos anos 90, de entender questões biopsicossociais. Não é só a pessoa isolada para dizer, olha, ela não pode fazer isso. Porque esse é um olhar muito limitante, né? Não tem uma perna, um braço, não enxerga, não ouve, então eu vou para o limitador, então ela não pode fazer essa atividade. Quando você pensa nas funcionalidades, que recursos eu posso oferecer, que recurso a pessoa pode ter para desempenhar determinada função. Sim. E aí você pensa que o ambiente também pode contribuir para isso. E aí não fica só mais restrito a pensar, a olhar... O triste, né, Paulo, é que na história não se olha para a pessoa, se olha para a deficiência, se olha para o que ela não tem. Pensou em pessoa com deficiência, o nosso inconsciente coletivo, o estereótipo o que falta? O que ela não tem? Não tem braço, não tem perna, não ouve, não vê? E é muito mais complexo do que isso. Quando você pensa em funcionalidade, que adaptações que o local ou que uma tecnologia assistiva podem oferecer que vão mitigar e muito essa limitação. Sim. E aí a pessoa... Então, assim, o Ministério do Trabalho também tem esse papel de observar. Você investigou isso? E aí entra a questão das consultorias, aí entra a questão da ajuda, né, do terceiro setor e tal, para desconstruir essa imagem do limitador, de que não... até porque hoje em dia, né, você tem... Hoje em dia não, mas... Tem se falado mais e tem até os crachás hoje em dia das deficiências não visíveis, não aparentes, né? Então, você tem o crachá do autismo, né? Você tem o crachá do quebra-cabeça, que são outros tipos de deficiência. Porque às vezes você fala pessoa com deficiência, você imagina eventualmente o cadeirante, ou imagina, como a gente estava falando, a pessoa de bengala. Sim. Né? Então, faz parte toda essa desconstrução, né? E até eu estava... E um dos trabalhos que a gente fez para auxiliar nessa questão do cumprimento da cota, e aí no aspecto legal, o teletrabalho é uma ferramenta de inclusão, porque dependendo do tipo da funcionalidade, né? Porque muitas vezes a pessoa tem dentro da casa dela já determinados mecanismos já adaptados àquele tipo de deficiência. Sim. Por um lado é muito bom porque se cumpre essa cota, digamos assim, mas também eu fico um pouco, não receosa, mas é uma pena que às vezes o contato mais próximo com essa pessoa, porque todo mundo acaba aprendendo. Né? Então. Aprendendo, mas aí eu tô falando pela diversidade como pessoa, não necessariamente pela deficiência dela. Né? Sim, eu entendi. Eu acho que tem um aspecto importante aí, que é o quanto essa inclusão feita de maneira correta, ela contribui para a cultura da organização, né? Para melhorar a cultura da organização. E obviamente que o contato, o conviver... Eu penso assim, Paula, a pandemia nos ensinou muito a trocar o ou pelo e. Experiência muito particular, né? A pandemia me ajudou muito a pensar em fazer um exercício na minha cabeça de trocar o ou, né? Uma coisa ou outro, teletrabalho ou não sei o que lá, ou... E pensar o e. E aí, né... o híbrido, né? Pois e aí pensar possibilidades. E, inclusive, uma coisa... de novo, o exercício de sair da bolha aqui, de não falar só para convertido, né? É de pensar... Ouvir as pessoas com deficiência e o que você precisa, como é que é seu dia a dia, que recursos você usa, e isso às vezes derruba barreiras enormes. Quando a pessoa fala, não, para mim é de boa fazer tal, faço assim e tal. Você já às vezes já começa a colocar empecilho sem antes saber se aquilo é um empecilho ou não. Isso tem um nome, barreira atitudinal. É uma barreira de atitude. Eu trago os meus medos e coloco eles como algo intransponível dentro da organização. O líder é uma pessoa com medos, com necessidade, é um ser humano.
né, o líder ou o gestor ou a pessoa que vai lidar. Então, muitas vezes, essa barreira atitudinal, ela é muito maior que a barreira física, que outras barreiras. Então, eu vou pegar só esse gancho. Eu quero discutir com você um pouco essa agenda de cancelamento, digamos assim, da agenda woke, e que, pelo que a gente estava conversando, vem muito da inclusão de forma errada, né? Eu vou agora exercitar meu poder de síntese. Vamos lá. Para compartilhar com a sua audiência, né, e para compartilhar com as pessoas que estão acompanhando essa cultura woke, esse movimento, né? Esse ano se falou bastante disso ali pelo meio do ano por um motivo muito pontual, que foi o caso de Big Techs, né, de empresas que descontinuaram áreas inteiras de diversidade, mandaram pessoas embora e tal, no contexto dos Estados Unidos. Então, o que é essa cultura woke, né? Isso veio com muita força ali no começo, 2013, mais ou menos, veio muito essa agenda woke, que é uma agenda, um olhar progressista para as questões da sociedade, de inclusão de pessoas LGBTs, de pessoas negras, né? É um olhar para uma cultura progressista. Isso ganhou ali força bastante em 2013, mas esse movimento é dos anos 60. A expressão woke, né, o despertar, o acordar, ele veio um artigo que foi escrito lá nos anos 60 de um ativista social nos Estados Unidos, negro, que trouxe essa discussão de promover essa agenda progressista. Pulamos para 2020. Aí você tem um contexto dos Estados Unidos e um contexto do Brasil, que a gente precisa entender onde eles se cruzam e onde a gente tem que fazer uma separação. Nos Estados Unidos você tem, ali por 2020, pontualmente em 2020 você tem a eleição dos Estados Unidos, Biden e o Trump, uma polarização absurda. Isso não existe aqui. Imagina, né? E é bom fazer esse paralelo, para ajudar a gente a pensar junto. Uma grande polarização, quem está do lado, quem está de outro. Foi o ano que assassinaram o George Floyd, 2020. Então teve aquele movimento Black Lives Matter. Neste ano de 2020, então, a gente tem o anti-woke lá nos Estados Unidos, que é uma onda conservadora em contraposição a essa onda progressista, muito por essa polarização econômica. Isso teve e tem repercutido um impacto, tem tido um impacto muito grande lá, sobretudo nas empresas que, como eu falei, nessas empresas que agora em 2024, no meio do ano, e já desde o ano passado, seguindo esse movimento anti-woke, anti-cultura progressista, começaram a, inclusive, eu até acho que comentei na nossa conversa prévia, né? Você tem sete cortes lá dos Estados Unidos que estão discutindo ações afirmativas de pessoas brancas que entraram com ação dizendo que sofreram racismo reverso, que tiveram que passar por processos de letramento sobre racismo na empresa, que são contra isso, e que elas sofreram preconceito, umas coisas doidas assim. E aí você tem que fazer a separação. Empresas multinacionais, isso vai ter um impacto aqui no Brasil, esse movimento, e teve, e tem, mas a gente tem que fazer uma leitura que a gente está em outro contexto histórico. Há uma influência desse movimento lá, mas aqui a gente está num movimento que o relatório do Ethos, né, sobre as questões sociais, raciais e de gênero deste ano, o último relatório, vai falar que ainda é um movimento muito positivo a inclusão de pessoas, o movimento de diversidade, equidade e inclusão. As empresas ainda estão ligadas nisso, né? Então, sim, a gente ainda está no movimento de que não há retrocesso para as pautas de diversidade. Até porque eu tenho falado muito, eu acho que você não precisa hoje em dia ter um departamento de diversidade, porque a partir do momento que todo mundo está já alinhado mais com o tema, isso é algo que você trata dentro de cada departamento. Então, é óbvio que não precisa mais, porque o advogado, por exemplo, a gente precisa saber minimamente determinadas coisas, sob pena até de violar ou ofender até um cliente. Você eventualmente não vai conseguir nem mais conversar com o cliente, dependendo do tipo de situação que você tem. Então não é que não precise ter, né? Mas é que, na minha opinião, se cada um já souber melhor, você já tá... São mini departamentos dentro do próprio departamento, entende? Vamos lá, bem resumidamente, sim e não.
pode ser no sentido de o quanto a cultura de fato vai absorver a temática da diversidade e vai endereçar ela no compliance, na gestão de pessoas, no jurídico, tal. Na prática não é muito o que acontece. São setores que não estão conectados com essa pauta. E aí você vai ter o GPTW, né, que o último relatório do GPTW disse que depois de uma alta exponencial no tema, no avanço do tema nas empresas brasileiras, de 2019 a 2022, 2019 a 2021, o 22 teve uma queda. O último GPTW vai dizer que as ações voltadas à diversidade, equidade e inclusão, numa escala de 14 ações, estão em 11º, 12º, estão lá para trás. Então tem coisas para ajustar aí. Aí a gente tem que voltar alguns passos e pensar como foi o processo dessas empresas entrarem na temática da diversidade. Eu como eu te falei, trabalhei numa consultoria que o nosso carro-chefe muitos anos era oferecer conscientização, palestra e tal. Era o carro-chefe. Isso ali por 2017, 2018 já se mostrou ineficaz. Sozinho, isso é uma parte das ações. Então, você tem que pensar a questão tática das ações de diversidade. Ela tem que estar conectada à cultura do negócio, à estratégia do negócio. Ela tem que ser transversal à cultura estratégica. Ela não pode ser separada da cultura. É isso que eu estou falando do tem que ser transversal a esses temas estratégicos. Até porque, Lincoln, hoje em dia não é mais uma pauta opcional. Hoje já é legal. É um imperativo de negócio. Sim. Até o head da B3 fala isso, né? É um imperativo de negócios a trabalhar a diversidade. Não dá mais para não pensar como avanço das questões mesmo de resultado para os negócios, né? Você fala, gosta muito, você tem uma pauta da masculinidade, da parentalidade muito forte, né? E às vezes as pessoas confundem, porque se a gente vai falar sobre violência contra a mulher ou determinadas coisas, a gente tem que aprender a falar para os homens, porque às vezes você coloca essa pauta, geralmente é mais mulher que aparece, né? Finaliza, o que você tem a falar para os homens brancos, cis, héteros, para aprender, porque isso é uma pauta de todo mundo, né? Começo pela sua frase final. Diversidade é um tema de todas as pessoas, dos seres humanos, né? Os homens precisam se implicar nessa pauta, nessa conversa, e entender o papel que eles têm, não de culpa, mas de responsabilidade. Talvez o que afaste muitos homens de se engajarem nessa pauta é essa coisa dos opostos e de colocar como algo que estão contra nós agora. Não, mas eu não tenho culpa de um mundo ser do jeito que é. Mas a gente tem responsabilidade de ajudar a transformar. Eu acho que o tema masculinidades, parentalidade são portas de acesso muito bacanas para entrar nos temas mais delicados, para falar de equidade de gênero, para falar de violência contra a mulher. E aí o homem efetivamente entender o papel que ele tem, que ele também é parte disso. Né? Tem muitos movimentos feministas que falam, né, que como é que é? Nem sempre nem todo homem, mas sempre um homem, quase sempre um homem. Não tem como a gente dissociar isso. Então, nós fazemos parte da diversos somos todos, né? O Reinaldo Bugarelli fala isso há décadas, a Hannah Arendt falava disso, né? Todos somos únicos e diversos, então a diversidade está pulsando em todos nós. Mas tem outras questões que a gente precisa discutir, que os homens acham que não é uma pauta deles, nós achamos que não é uma pauta nossa. Basta ver as páginas aí, as redes sociais dos homens que discutem masculinidades, parentalidade, são mais seguidos por mulheres do que por homens. Pode perguntar para os caras todos aí, porque os homens ainda acham que essa pauta não é deles. Então o convite que eu faço se impliquem nessa pauta, porque a mudança efetivamente só vai acontecer quando a gente entender isso como uma questão nossa como espécie, como sociedade, né? E aí discutir parentalidade, discutir masculinidades, tem estudos maravilhosos que vão dizer que isso tem um resultado muito direto na vida desses homens quando eles se colocam nesse lugar de o quanto isso impacta as minhas relações com as outras pessoas também, né? Resumidamente é isso aí. Basicamente deixar de pregar para convertido, né? E falar. Sim. E é difícil quebrar essa barreira. E aí você vai, né? Eu acho que você vai pensar quais ferramentas que eu preciso ter de acessar essas ferramentas para promover essa conversa. Esse é muito do meu trabalho, né? Que ferramentas que eu vou aprimorando cada vez mais
para engajar esses homens na sua conversa e ser empático com eles, acolher. Homem não usa muito essa expressão, acolher o outro homem nos seus medos, nas suas dúvidas, nas suas raivas. Acolher. Me conta, por que isso é assim para você? Vamos conversar mais. O Papo de Homem tem uma pesquisa lá atrás que fala sobre isso, né? Os homens têm essa dificuldade de procurar outros homens para conversar. Às vezes você roda, procura 10 caras para no 11º ele falar: eu tô disposto, senta aqui, me conta o que você tá passando, eu quero ouvir de verdade. E não te chamar para tomar cerveja, para jogar bola, que é muito uma atitude, né? Do machismo. Esquece isso aí. E quando o cara tá pedindo ajuda para conversar. Então acho que é um momento muito propício dentro da pauta de diversidade pra gente promover essa conversa com os homens. Lincoln, muito obrigada. Realmente é um tema que não dá para tratar em poucos minutos. Queria te agradecer. A vocês que estão nos ouvindo, obrigada pela atenção. Nos sigam nas redes sociais. A rede do escritório é @ovidiocoleseadv no Instagram ou Ovidiocolese Advogados no LinkedIn. Lincoln, qual a sua rede social? O meu Instagram é Homens que Cuidam, _, que aí já é nessa pegada de dar esse recorte maior para as questões de parentalidade, de masculinidades. E no LinkedIn, Lincoln Tavares de Mello. Obrigada, até mais.